Pronto, pessoal. Então, a partir de agora está sendo gravada a aula. Bom dia aí a todos, né? Hoje é dia 6 de abril de 2021. É uma terça-feira de manhã. A matéria é cálculo diferencial integral de duas ou mais variáveis. Ok? Vamos lá. Novamente, bom dia a todos. Vamos começar a trabalhar. Deixa eu só abrir aqui a lousa virtual, né? Para a gente poder trabalhar. Pronto. Bom, pessoal, na aula da semana passada não teve aula, né? A gente teve feriado prolongado, o feriado adiantado, né? Então, na última aula, o último assunto trabalhado foram derivadas parciais. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou dar sequência a derivadas e terminar o assunto, porque na semana que vem eu vou aplicar a prova, tá? Então teremos uma prova, que é a prova do primeiro bimestre, tá? Então será na semana que vem, terça-feira de manhã, vai ser uma aula para a prova. Mas eu vou falar de prova mais para o final da aula, porque tem muitos alunos ainda que vão entrar na sala, acredito eu, né? Até o fim. E aí a gente acerta direitinho, mas já se prepare que semana que vem tem prova, tá? Não vai ter aula, matéria, sim, prova, ok? Bom, vamos trabalhar. Pessoal, nós vamos dar sequência ao conteúdo de derivadas, mas antes, deixa eu retomar o que foi feito na aula anterior, né? Deixa eu só abrir aqui a lousa, deixa eu só acertar aqui a tela, para que a gente possa começar aqui os trabalhos, né? Tá? Só dar um clear na nossa lousa aqui para apagar tudo, né? É bom que assim o pessoal vai entrando aos poucos. Pronto, né? Então vamos lá. Então, na aula da semana passada, o que nós vimos? Nós vimos as derivadas parciais, né? Coisas desse tipo aqui, né? Vamos retomar por aí para continuar, né? Nós tínhamos exemplo, né? Vou colocar aqui um exemplo. Exemplo 1, né? Por exemplo. Nós tínhamos funções f de x, y, igual a, vamos colocar aqui, 3x² mais y vezes x ao cubo, né? Então, eram funções desse tipo, né? Funções de duas variáveis. Quando a gente vai fazer a derivada, então a gente tem que derivar em relação a cada uma das variáveis. Então, nós vamos ter uma resposta que é a derivada dessa f, primeiro, em relação a x, né? E a derivada dessa f em relação a x, a gente olha tudo que é x, né? Temos dois termos. Então, nós teríamos aqui regra do tombo, 6x, né? O primeiro termo, mais o segundo termo, que é y vezes x ao cubo, né? Novamente, o x está aqui, né? Regra do tombo, dá o tombo no 3. Copia tudo que estiver multiplicando o x. Então, x ao quadrado. Está aqui. Essa, portanto, é a derivada da função f em relação a x, né? Aqui, a derivada de f em relação a x. Bom, nós temos aí a segunda parte, né? A segunda parte é a derivada dessa f, agora em relação a y. Então, eu vou olhar para os dois termos aqui, né? Tem uma soma de dois termos, e aí eu vou procurar y. No primeiro não tem y, só tem 3x². Então, eu trato como uma constante, e a derivada da constante é zero, né? Então, a gente vai mais. O próximo, a derivada de y, que eu estou procurando y. Então, esse y aqui, a derivada é 1. Então, sobra quem? X ao cubo. Né? Pronto, pessoal, foi isso aí que nós vimos na aula anterior, né? Eu só que admitir os alunos que estão entrando, pronto.
Então, foi isso que nós vimos aí na aula da semana passada, na última aula. Situações assim, mais simples, e também situações onde nós tínhamos produto, né? Um exemplo aí que a gente passou na última aula foi o produto. Então, vamos lá. Produto, por exemplo, Z é igual a, vamos colocar assim, x ao cubo, né? 2x ao cubo vezes, vamos colocar seno de Euler de, vamos colocar assim, 3x, y, né? Aqui, né? Isso aqui é uma função, z é igual a 2x ao cubo vezes 3x, Euler de 3xy. Então, como é que funciona? Bom, a gente vai derivar isso aqui primeiro. A gente deriva essa f em relação a x. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai procurar aqui na expressão o x, né? Ó, aonde tem x? Você tem um produto e você tem x dos dois lados do produto, né? Ó, você tem x ao cubo aqui e você tem x lá no expoente do Euler, do lado direito do produto. Então, você tem uma regra do produto. Então, quando é que você acha a regra do produto? Quando você vê uma conta de vezes e dos dois lados do vezes tem produto. Então, na hora de derivar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma parte da função de u, né? Ou seja, a primeira, e uma segunda parte aqui da função de v. Então, eu vou dividir a função em dois pedaços, né? Então, 2x ao cubo é a primeira, seno de Euler de 3xy é a segunda. Por isso, isso aqui vai dar o seguinte, ó. Deixa eu tirar essa linha vermelha. Derivada da primeira. Então, vamos colocar aqui. É a derivada de 2x ao cubo. Vai dar 6x ao quadrado. Copio a segunda, do jeito que está escrito. Seno do Euler de 3xy. Aqui, né? É o parâmetro do seno. Agora mais. Copia a primeira. 2x ao cubo, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é a derivada desse seno aqui, né? E a derivada desse seno é cosseno. Então, vai dar cosseno. Você copia o parâmetro, né? 3xy. Então, tá aqui, né? Então, ó, a derivada do seno deu cosseno, copia o parâmetro, né? Vezes a derivada do seu parâmetro, né? A derivada do seno. A derivada do seno de u é cosseno de u vezes u'. Então, qual é a derivada ali em cima? Do Euler, né? Do parâmetro. A derivada do Euler é copiar o Euler do jeito que ele está escrito, né? 3xy, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Vezes a derivada do seu expoente, em relação a x, né? Derivada de 3xy dá 3y. Tá aí, ó. Feito, ó. Esse cara é o u, esse cara aqui é o v, né? Derivada do primeiro, deu 6x quadrado. Copia o segundo, tá aqui copiado o segundo, né? Mais o primeiro, exatamente como está escrito, vezes o segundo, ó, o segundo aqui todinho, ó. Tá? Perceberam aqui? A derivada do nosso seno de Euler é a derivada do seno, né? A derivada do seno dá cosseno. Copia o parâmetro igualzinho, vezes a derivada desse parâmetro. A derivada do Euler é copiar o Euler exatamente como ele está escrito, vezes a derivada do seu expoente, né? Em x. A derivada de x dá 1, né? Então sobra 3y. Ok? Tá aí, pessoal, tá feito, né? Essa é a derivada da f em relação a x, ok? Bom, agora eu vou fazer a derivada dessa f, não, desculpa, a derivada da z, né? Pode chamar de f, não tá errado, mas como eu chamei a função de z, vamos colocar z aqui, tá? Então, vamos lá. Agora sim, a derivada da z
em relação a y. Como é que fica? Você vai procurar y aqui nessa expressão, né? Ora, o y eu tenho apenas aqui no parâmetro do seno, né? Só tem y aqui em cima. Então, isso aqui não é a regra do produto não, tá? Porque só tem y aqui. Então, eu vou copiar tudo que estiver multiplicando a função que está em o y. Eu vou copiar o 2x ao cubo, né? Vezes. Agora sim, eu vou derivar a parte do y, que é o seno, né? Então, vai dar cosseno. Copia o parâmetro igualzinho, né? 3xy, vezes a derivada do parâmetro do seno, que é Euler de 3xy vezes a derivada do seu expoente, em y. Então, sobra 3x. Tá aí, ó, feito. A derivada do seno vai dar cosseno. Copia o parâmetro vezes a derivada do parâmetro. A derivada do Euler é o próprio Euler vezes a derivada do seu expoente. É a regra da cadeia, tá, gente? Então, tá feito aí. Esse é um exemplo de uma derivada parcial, né? Que nós já fizemos anteriormente, ok? Pessoal, se tiver tudo ok, tranquilo. Eu vou seguindo aqui. Na dúvida, pergunte, tá? Se tiver alguma dúvida que não entendeu alguma passagem, aí só perguntar que a gente passa de novo, ok? Eu já vou para um exemplo 3 aqui. Vamos colocar um exemplo 3. Legal, vamos lá, gente. Exemplo 3. Vou colocar agora uma função f de x, y e z. Tá aqui, ó. Essa função f agora, ela é uma função de 3 variáveis, né? Então, como é que vão ser constituídos? Assim, 3x² vezes z mais y vezes Euler de x menos 4 seno de 2z. Tá aqui, né? Então, tá aqui a função, né? Tá dada a função. Isso aqui é uma função de 3 variáveis. Nós não vamos trabalhar com ela, mas é bom para fazer um exercício que contenha 3 variáveis, né? Não é 2. Então, quantas respostas vão acontecer? Vão acontecer 3, né? Então, você vai ter primeiro uma derivada dessa f em relação a x. Depois, você vai ter uma derivada dessa f em relação a y. E terceiro, você terá uma derivada dessa f em relação à letra z. Então, tá aqui, ó, são 3 resultados, né? Então, de novo, a mesma pegada. Você vai olhar para o x, onde tiver x, você deriva. Ó, a derivada de 3x² vezes z. É a derivada do x². Regra do tombo, né? 6xz. Ok? Segundo termo, mais. Tem x? Tem. É Euler de x, né? E a derivada do Euler de x, a gente sabe qual é. É o próprio Euler de x. Então, copia o que estiver multiplicando a função que tem o x, né? É o y. E o Euler de x, a derivada dele é ele mesmo. Menos 4 seno de 2z. Ora, aqui não tem x, né? Se não tem x, a derivada é zero. Ok? Que a derivada deu zero. Bom, agora vamos derivar essa f em relação a esse y aqui. Né? Então, o primeiro termo não tem y, então seria a derivada igual a zero. Mas aqui tem. A derivada de y dá 1. Sobra quem? Euler de x. O terceiro termo não tem y. Então, a derivada aqui também é zero. Beleza? Então, deu somente o Euler de x. Agora, nós vamos para a terceira. A terceira é a derivada da f em relação a z. Tá? Então, vamos procurar z, né? O primeiro termo tem z. E a derivada de z é 1. Sobra 3x².
Segundo termo, não tem z, né? É y vezes Euler de x. Não tem z. Se não tem z, a derivada é zero. Ok? E o último termo, sim, tem z, né? No parâmetro do seno. Então, isso aqui vai dar menos 4. Derivada do seno vai dar cosseno. Copio o parâmetro, que é 2z, vezes a derivada desse parâmetro, né? A derivada de 2z vai dar 2. Pronto, pessoal, está feito aí a derivada. Então, isso é para mostrar que funções com mais de duas variáveis vão dar mais de duas respostas, né? Uma resposta para cada uma das variáveis. Então, se tem uma função de 3 variáveis, darão 3 resultados. Beleza, pessoal? Mas até aí, isso aqui é só um lembrete, né, do que a gente já fez. Então, isso aqui é só um lembrete do que foi feito na aula anterior, né, na última aula que nós tivemos. Todas essas derivadas que eu fiz agora, elas são derivadas de primeira ordem. Né? Por que primeira ordem? Porque é uma derivada primeira. Todas elas foram derivadas apenas uma vez. Então, pensando nisso, agora eu vou mostrar como é que funciona as derivadas de ordem superior. Ok? Deixa eu apagar aqui. Né? Pronto, apaguei. Deixa eu colocar aqui em cima. Vou puxar um pouquinho para cá. Pronto. Agora o assunto é novo, né? Derivadas de ordem superior. Nós já sabemos como fazer derivadas de ordem superior pelas funções de uma variável, né? Por exemplo, se você tiver uma função y é igual, vamos colocar assim, 3x à quarta, você tem como derivar, né? Y' é igual a 12x ao cubo. Então, isso aqui é uma derivada de primeira ordem, né? Usando aí a notação do linha, ok? Você tem como derivar de novo? Tem, né? Você pode pegar e derivar essa resposta. E você vai ter o y duas linhas, que dará 36x ao quadrado. Né? E aí você vai ter uma derivada de segunda ordem. Ok? Aí, é uma derivada de segunda ordem. Tem como derivar mais? Tem, né? Você pode derivar, por exemplo, pela terceira vez, 3 linhas. Então, você vai ter aqui 72x. Né? Isso aqui é uma derivada de terceira ordem. Então, se você continuar derivando até onde for possível, né, você vai ter derivadas de ordem superior. Seria isso daqui. Então, o que é uma derivada de ordem superior? É você continuar derivando a função. Quando você deriva uma vez, você tem uma derivada de primeira ordem. Agora, quando você continua derivando, você vai tendo derivadas de ordem superior, ok? Isso a gente fez no cálculo 1. Agora, para nós aqui em derivadas parciais, quais são as notações mais fáceis de trabalhar? Mais fáceis de trabalhar, né? De se trabalhar. Se eu for usar o linha, a gente não usa para função de duas variáveis, né? O f' não é interessante. Nós temos utilizado, por exemplo, uma função f, né? Uma f de x, y, nós podemos utilizar aí a derivada como sendo derivada da f, por exemplo, em relação a x, né? E também a derivada da f em relação a y, ok?
Só que tem uma notação mais fácil. Ao invés de você usar a derivada da f em relação a x, você pode simplesmente escrever assim, f com x subscrito, ou f com y subscrito, né? Então, você pode tanto usar essa notação para mostrar a derivada, quanto essa. F em x, f em y. Ela é mais fácil, né, de você escrever, né? F em x e f em y. Então, pensando nisso, a gente pode pensar em começar a fazer derivadas. Então, vamos lá. Se eu tiver uma função aqui, uma f, vou colocar assim, eu tenho aqui uma f em x, y, ok? Se eu for pensar em fazer a derivada dela, eu vou ter dois resultados possíveis. Vamos pensar assim, ó. Eu vou ter um resultado que eu posso chamar de f em x, e vou ter um resultado que eu posso chamar de f em y. Deixa eu só arrumar esse x aqui, muito alto. Então, nós aprendemos a fazer derivada dessa forma, né? Então, eu posso ter, de uma função, eu tenho dois resultados. Eu derivo em x e derivo em y. Mas digamos que eu peça uma derivada segunda, né? Uma derivada de ordem superior. Para eu derivar isso aqui de novo, como é que eu posso fazer? Ora, cada uma desses, vou derivar esse sujeito e esse cara aqui. Só que eu também tenho que derivar ele de forma parcial. Então, eu vou ter também aqui dois resultados possíveis. Eu vou ter uma f de x em x e vou ter uma f de x em y. Está aqui, ó. Né? Mesma coisa vai acontecer com o lado esquerdo, ou lado direito, né? Eu vou ter uma f de y em x e vou ter uma f de y em y, ok? Então, de uma função eu derivo, tenho dois resultados. De dois resultados eu posso continuar derivando, vou ter 4, né? Essa árvore não ficou até legal, não. Eu vou mudar ela de formato, quer ver? Vou fazer assim. Pronto. Vou colocar ela na vertical. Ó. A minha f, ela gera dois resultados possíveis, né? Eu vou ter aqui uma f em x e uma f em y, ok? Se eu for derivar de novo, né, pela segunda vez, eu vou ter dois possíveis resultados. Então, eu vou ter aqui uma f de x em x e uma f de x em y, ok? Da mesma forma, eu vou ter uma f de y em x e uma f de y em y. Então, uma função gera dois resultados. Se eu continuar derivando, desses dois resultados, eu tenho 4 respostas. E eu poderia continuar aqui fazendo as derivadas. Se eu fosse derivar pela terceira vez, eu pegaria esse resultado aqui, essa f de x em x, e faria aí uma derivada dela. Daria a f de x em x em x e a f de x em x em y. E assim eu teria que fazer para cada uma delas. Então, a gente vai criando aí uma árvore, né? Ela vai se estendendo, tá? Deixa eu só aproveitar e eu tenho um fluxograma melhor dessa maneira de mostrar, né? Deixa eu só pegar minha apostila de volta aqui. Função cálculo de duas variáveis. Deixa eu só colocar aqui e abrir a nossa apostila. Esse assunto ele tá no material que eu postei, né? E está inclusive na página, deixa eu puxar aqui, página 47, tá? Está lá na página 47. Então tá aqui, ó. Deixa eu copiar, né? Ok.
Isso, Matheus, página 47. Deixa eu até substituir, que meu desenho não ficou legal, não, né? Então, assim, ó. O que tem lá é esse material aqui, ó. Isso aí, ó, né? Então, essas são as derivadas de segunda ordem. Então, derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem. Se eu fosse fazer terceira ordem, eu continuaria, né? Então, daria f de x em x em x, f de x em x em y, f de x, y em x, f de x, y em y. E assim eu faria para cada uma delas. Isso aqui vai aumentando, tá? Bom, vamos fazer um exemplo para mostrar como é que funciona, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar um exemplo. Vou pegar primeiro o exemplo que está lá no material. Só tem um exemplo lá no nosso material, mas eu vou fazer outros, ok? Ok. Deixa eu colocar aqui. Um exemplo de como funciona, considerando a função. Então, tem uma função aqui. Ó. Qual é a função? Opa. Vamos colocar aqui a função. A função, eu vou copiar de novo. Ó. Ela é f, escrever, né? É a f de x, y, né? Igual a x ao quadrado vezes seno de y. Tá aqui. Isso aqui é uma função. Como é que eu faço a derivada dela? Eu vou derivar primeiro em x. Então, eu venho aqui e faço a f em x. Ao invés de escrever derivada de f em relação a x, eu coloco f em x. E aí eu vou procurar o x. Ó, o x está aqui no primeiro termo. E a derivada de x quadrado é 2x vezes seno de y. Ok? Tá aí, feita a derivada. Bom, tá aí a derivada primeira, né? Eu falo em x, mas eu tenho que fazer também em y. Eu vou derivar essa f em y. E derivando essa f em y, eu vou procurar o y. O y é parâmetro do seno. Então, eu copio o que está multiplicando, x ao quadrado vezes cosseno de y, tá? Aí, derivada da função. Isso aqui é uma derivada de primeira ordem. Aí eu falo assim, ó, derive de novo. Para derivar de novo, eu vou ter que derivar cada um dos resultados duas vezes, né? Então, eu vou ter que começar primeiro pela esquerda. Eu vou fazer a derivada da f em x em relação a x primeiro, né? Como ela é parcial. Então, ó, isso aqui é uma notação de derivada segunda. Estou pegando a derivada em x e derivando de novo. Isso aqui vai ser igual. Olhando para x, ó, eu tenho x aqui. Então, a derivada de 2x é 2. 2 seno de y. Tá aí. Fiz a derivada do x em x. Agora, falta fazer a derivada do x em y. A f de x em y. Né? Vou pegar essa função aqui e vou derivar em y. É a derivada do seno, né? E a derivada do seno é copiar tudo que estiver multiplicando, 2x. A derivada do seno é cosseno. Aí, pessoal. Feito. A f em x, derivei a f em x e a f em x em y. Agora, eu vou fazer a f em y. Né? A f em y, ela tem que ser feita primeiro em relação a x. Eu vou pegar aqui e vou derivar ela em relação a x primeiro. Né? Vamos lá. Como é que eu derivo essa y em x? Vou pegar essa função aqui e vou olhar para o x. Ó, o x é x quadrado. Então, isso aqui vai ficar 2x vezes cosseno de y. Tá aí. Feita a derivada da y em x. Agora, eu vou fazer a derivada da y em y, né? F de y em y. Ó, vou derivar essa f em y agora em y. Como é que eu faço? Vou procurar o y, está no cosseno, né? Então é a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Vai ficar menos x quadrado
vezes seno de y. Tá aí, pessoal, tá feita aí a derivada, então, segunda ordem, né? Isso aqui é uma derivada de segunda ordem, ok? Vamos fazer mais uma e vamos mostrar como é que faz, né? Vou fazer um exemplo 2 aqui para ficar mais tranquilo. Exemplo de número 2. Vamos pegar assim, vamos colocar uma função, vou pegar uma f de x, y, igual a 3x ao cubo vezes Euler de 2x y ao cubo. Tá aí, né? Tá feita aí tem uma função. Então, como é que você deriva? Vamos derivar primeiro a parte do x, né? Então, ó, você vai derivar f em x. Como é que você deriva f em x? Você vai olhar para o x. Ora, o x aqui, ele tem x aqui do lado esquerdo do produto e do lado direito. Ora, então isso aqui vai dar a regra do produto, né? Então, como é que é essa derivada? Vai dar a derivada do primeiro, 9x² vezes Euler de 2x y ao cubo, né? Mais o primeiro, exatamente como está escrito, vezes a derivada do segundo, que é a derivada do Euler, né? A derivada do Euler é o próprio Euler, do jeito que ele está escrito, né? 2xy ao cubo, vezes a derivada do expoente do Euler, né? Qual é a derivada do expoente do Euler? 3 vezes 2 vai dar 6, então fica 6x, 6x, deixa eu só consertar aqui. Então, derivada do expoente em relação a x, vai ficar 2y ao cubo. Né? Feito, né? De novo, para quem não pegou, ó, esse cara é o primeiro, esse cara aqui é o segundo, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, do jeito que está escrito, né? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Aí, né? Feito a nossa derivada, ok? Deixa eu só apagar essa tinta, essa marcação, que ainda tem que continuar, né? Então, dá para dar uma ajustada nisso daqui? Até dá para ajustar, né? Dá para multiplicar, por exemplo, algumas coisas. Isso aqui a gente pode escrever assim, ó. Eu vou escrever aqui embaixo, simplificado, né? Por que simplificar? Porque eu vou ter que derivar de novo, né? Então é interessante que fique bonitinho. 9x² vezes Euler de 2xy ao cubo, né? Mais. Dá para multiplicar o 3 pelo 2, fica 6, né? 6x ao cubo. Vou trazer esse y ao cubo aqui para frente também. Vezes Euler de 2xy ao cubo. Então tá aí. Pessoal, esse cara aqui que eu acabei de fazer é a f em x. Tá? É a derivada somente do x. Mas como eu quero derivar pela segunda vez, então eu vou ter que fazer a derivada desse sujeito aqui em relação a x de novo, né? Ó, isso aqui é a derivada primeira em relação a x. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar a f de x em x. Né? Então, eu vou pegar esse resultado e vou derivar ele em relação a x. Agora, ele vai ficar um pouco grande, né? Por quê? 6x²? Aonde, Diego? 6x ao quadrado? Não, Diego. Aqui, você fala aqui, né? Aqui é 6x ao cubo, né? Eu só estou pegando esse 3 e multiplicando por esse 2 aqui. 6x ao cubo. Eu não estou derivando, tá?
Eu só estou juntando os dois. Só juntei os dois, tá? Ó, 2 vezes 3, 6. Eu só reescrevi o que estava escrito em cima. Pegou, Di? Entendeu? Ou não? Ó, eu só peguei esse termo aqui. 3 vezes 2, 6. Tá? Copiei o x ao cubo e trouxe o y. Beleza? Então tá aí. Agora eu vou derivar essa expressão em relação a x. Agora vai ficar maior. Por que vai ficar maior? Porque, ó, eu tenho uma soma de dois termos, né? Soma de dois termos. E tanto o primeiro quanto o segundo termo tem produto, né? Ó, esse primeiro termo aqui tem produto. Tem x aqui, tem x aqui. Então, eu já vou até abrir um parênteses aqui para mostrar que eu estou fazendo do primeiro termo, tá? Ó, o primeiro termo. Vamos lá. Derivado, ó, vou derivar quem? Ó? Isso aqui, ó. Esse e esse. Regra do produto. Então, como é que vai ficar? Derivada do 9x² vai dar... Pode colocar em caneta preta, né? Para não ficar estudado, feio. Derivada do primeiro. 18x. Vezes o segundo. Euler de 2x y ao cubo. Né? Mais o primeiro, 9x², vezes o segundo, Euler de 2x y ao cubo, vezes a derivada do expoente do Euler, né, que é a derivada do segundo, em relação a x. Então vai ficar 2y ao cubo. Pronto, pessoal, está feito. Né? Mais. O que nós fizemos aqui? Fizemos a derivada disso aqui. Eu fiz a derivada do primeiro, esse vezes esse. Né? Então, ó, derivada de 9x², 18x. Copiei o segundo, igualzinho. Mais o primeiro. Copiei o primeiro, igualzinho. Vezes a derivada do segundo, a derivada do Euler. Né? A derivada do Euler, copio o Euler exatamente como ele está escrito, né? Vezes a derivada do expoente, é em x. Então, eu tenho que simplesmente copiar aqui, ó. Derivada de x dá 1, sobra 2y ao cubo. Beleza? Pronto, pessoal, está feita a derivada da primeira parte. Agora, eu vou derivar esse cara aqui, o segundo, né? Ó, então, vou abrir um parênteses para mostrar o que eu estou derivando aqui, para separar. Ó. Eu vou derivar quem? Esse termo aqui. Ó. Eu vou até marcar, eu posso marcar esse e esse. Ó. Tá? Esse é um produto também, né? Porque eu estou derivando em x. Ó, o que vai acontecer? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Por quê? Porque tem x dos dois lados do produto. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Isso aqui vai ficar grande, então deixa eu puxar um pouquinho para a esquerda, diminuir o tamanho. Acabei, né? Então, vamos lá. Deixa eu só admitir alguém que está entrando. Deixa eu tirar essa marcação, porque depois ela vai me atrapalhar, né? Ó, derivada do primeiro. Em relação a x. Então, vai ficar como? Vai ficar 18x² vezes y ao cubo. Então, essa é a derivada do primeiro. Vezes o segundo. Euler de 2x de y ao cubo. Ok? Aí. Agora mais. O primeiro. 6x ao cubo vezes y ao cubo. Né? Esse é o primeiro. Vezes a derivada do segundo, que é a derivada do Euler. Que vai dar Euler de 2x y ao cubo. Deixa eu puxar um pouquinho. 2x y ao cubo, vezes a derivada do expoente em x, né? A derivada do expoente em x dá 2y ao cubo. Aí, pessoal, feita a derivada, ó. É a derivada do segundo bloco. Ó. Esse era o primeiro,
Opa, vermelho, né? Esse era o primeiro, esse era o segundo. Ó, derivada do primeiro, deu isto. Vezes o segundo, que é este. Mais o primeiro, que é este. Vezes a derivada do segundo, que é esse. Tá aí, pessoal. Derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Tá feito, pessoal. Essa aí é, portanto, a f de x em x. Beleza? Deixa eu apagar esse destaque que eu fiz aqui. Acabei deixando lá em cima, né? Me atrapalhar um pouco. Para apagar vai ficar ruim. Olha aqui, vai ficar ruim de apagar. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se eu consigo apagar mais fácil. Pronto. Consegui apagar. Pegaram, então, pessoal? Tá aí, ó. Essa, portanto, é a derivada da f em x em x. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu dar um destaque nela aqui. Ficou bem grandona, né? Aí, né? Ok, Wesley, sem problema. No final da aula a gente troca figurinhas aí. Quando acabar, a gente conversa, tá bom? Bom, feita aí então a f de x em x. O que a gente fez aqui, ó? Pegamos a função f, derivamos uma vez, derivamos segunda vez em x. Falta quem? Fazer a derivada dessa f em x agora em y. Porque lembram que cada resultado vai dar 2 em sequência? Então agora eu tenho que fazer a f de x em y. Né? Como é que fica a f de x em y? Ora, eu vou olhar para f de x e vou para y. Para minha sorte, o y aqui na primeira, eu só tenho o y aqui, ó, em cima do Euler. Então, não é regra do produto, né? Como é que eu derivo isso? Vai ficar 9x ao quadrado vezes Euler de 2xy ao cubo vezes a derivada do expoente do Euler, né? Então, vai ficar a regra do tombo, 6x e y ao quadrado. Então, tá aí, ó. Essa é a primeira parte, é esse cara aqui que eu acabei de fazer, tá? Não era a regra do produto. Foi mais tranquilo, né? Agora, Luiz, eu ainda não é que, na verdade, eu não terminei a parte do f de x, né? O que eu estou fazendo? Eu fiz a f, derivei em relação a x, ok? Tá aqui. A derivada da f em x, eu tenho que fazer a f de x em x e tenho que fazer a f de x em y. Isso aqui, né, é a primeira parte, né? Aí depois vamos ter que fazer para o y também, tá? Então, ó, feito aqui a parte desse termo. Só que tem esse outro aqui, né, mais. Esse segundo aqui é a regra do produto, né? Então, tem uma regra do produto aqui, ó. Se você olhar bem, você tem y aqui no primeiro e você tem y aqui no segundo. Então, tem uma regra do produto aqui. Não precisa do parênteses, né? Mas eu vou colocar o parênteses para mostrar que eu estou fazendo esse segundo bloco, tá? Então, como é que eu faço aqui? Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Para mostrar para vocês que eu estou fazendo essa derivada. Então, a derivada do primeiro, em relação a y. Então, a regra do tombo vai ficar 18x ao cubo vezes y ao quadrado, né? Vezes o segundo, exatamente como está escrito, Euler de 2x y ao cubo, mais o primeiro,
6x ao cubo vezes y ao cubo, vezes a derivada do segundo, que é a derivada do Euler. A derivada do Euler é copiar o Euler exatamente como está escrito, né? E multiplicar pela derivada do expoente em relação a y, né? Em relação a y, a regra do tombo vai dar 6x y ao quadrado. Pronto, pessoal, está feito aqui, ó. De novo. Esse cara é o primeiro, esse sujeito aqui é o segundo. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, é a derivada dessa parte aqui, ó. Né? Coloquei entre parênteses, inclusive, para mostrar o que eu estava fazendo. Não precisa do parênteses, mas o parênteses é bom para organizar a resposta, tá? Bom, feito isso, agora eu posso marcar aqui que eu terminei a derivada da parte do x. Ó. Eu terminei aqui, eu terminei a parte do x. Né? Vou puxar aqui, pronto. O que eu tenho aqui? Ó? A f em x, a f em x em x e a f de x em y. Então, essa foi a parte do x. 18x, deixa eu ver aqui, 18x a 2. 18x aqui, né? Aqui é 18x, né? Porque você dá a regra, tem a regra do tá aqui, a regra do tombo. Mas aqui não, né? Aqui você copia o primeiro do jeito que está escrito, depois você faz a derivada do Euler, que é copiar o Euler exatamente como está escrito, e deriva o expoente, né? É aqui, ó, é o expoente do Euler que eu estou derivando. Dá o tombo no 3, 3 vezes 2, 6, tá? Legal? Então, 6xy ao quadrado. Bom, agora eu vou derivar a parte do y. Então, vamos fazer a parte do y. A parte do y, vamos colocar aqui, ó. Eu vou derivar agora a minha f em y. Tá? Como é que eu vou derivar a minha f em y? Eu vou olhar para a função principal, né? A função principal em y, para minha sorte, ela não é a regra do produto, né? Porque só tem y no expoente do Euler. Então, você pode copiar o início, né? 3x ao cubo vezes Euler de 2x e y ao cubo, né? Vezes a derivada do expoente do Euler em relação a y. Então, vai dar 6x y ao quadrado. Então, tá aí, ó. Feita a derivada. É a derivada do f em relação a y. Só tem y no expoente do Euler. Então, copiei o primeiro, a derivada do Euler. Copio o Euler igualzinho, vezes a derivada do seu expoente. Ok? Tá aí. Beleza? Feito. Mas é claro que eu vou ter que derivar isso aqui de novo, né? Então, é melhor eu dar uma ajustada. Porque se você não ajustar, vai dar um produto de 3 termos. E aí, não vai ficar legal, né? Então, o que você vai fazer aqui? Você deixa eu até subir, ó. Você vai pegar isso daqui e vai reescrever ele. F em Y dá uma simplificada, né? 3 vezes 2, 3 vezes 6, 18. Dá para juntar o x, fica x à quarta, né? Vezes y ao quadrado, vezes Euler de 2x y ao cubo. Aí, ó. Só simplifiquei o resultado, tá, gente? Juntei o x com x e fiz a multiplicação aí dos números, né? Então, tá aqui, ó. E é isso daqui, só que escrito agora nesse formato, tá? Bom, feito, isso aqui é uma derivada primeira do f em relação a y. Agora eu tenho que derivar essa f em y em x e em y. Então, eu vou ter aqui uma f de y em x, né, primeiro. Né?
Vou procurar x aqui na expressão, né? Ó, produto, né? Isso aqui é um produto. Eu tenho x aqui no primeiro e tenho x aqui no segundo, né? Perceberam? Tem um produto entre os dois, ó. Tem esse produto aqui, ó. Regra do produto, ó. Tem x aqui e x aqui. Então, vamos fazer a derivada do produto. Bom, derivada do primeiro, de 18x à quarta em y quadrado em x, é a regra do tombo, né? Vai dar 72. 72, opa. 72 x ao cubo vezes y ao quadrado. Então, essa é a derivada da primeira. Vezes a segunda. Euler de 2x y ao cubo. Mais a copia primeira, 18x à quarta, vezes y ao quadrado. Né? Vezes a derivada da segunda, que é a derivada do Euler, que é só copiar o Euler do jeito que ele está escrito. 2x de y ao cubo. Tá aí. Feito. O pessoal está passando o carro do sabão, tá? O dia inteiro isso daí. Daqui a pouco passa o carro do ovo, passa de tudo quanto é tipo de vendedor. Mas tudo bem. Pessoal, tá feito aí, né? Ó, derivada da a primeira, a segunda. Derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Ok? Segunda derivada da segunda. Faltou, né? Ai, professor. Deixa eu só puxar aqui. Faltou um pedacinho. Pronto. Derivada da segunda é copiar o Euler exatamente como ele está escrito, vezes a derivada do seu expoente em relação a x. 2y ao cubo. Agora sim. O carro do sabão me distraiu, pessoal. Aí ele voltando. Pronto. Você leva tudo a partir de R$2. Você leva um garrafão. Tá aí, ó, feito. Agora tá correto, né? Deixa eu só puxar aqui. Ó, derivada do primeiro, vezes o segundo, exatamente como está escrito, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que está aqui. Então, essa é a f de y em x. Mas como eu tenho que fazer derivada de segunda ordem, né? Então, eu vou ter que derivar agora a f de y em y. Né? Então, eu vou olhar para f em y, que está aqui em cima. Novamente, regra do produto, né? Isso aqui é a regra do produto, ó. Tem y do lado esquerdo e tem y do lado direito do produto, né? Então, é a regra do produto. Como é que vai ser a regra do produto aqui? Ora, primeiro, regra do tombo, né? Dá o tombo, vai ficar 2 vezes 18, 36. Copia o x à quarta e tira 1 lá em cima. Vai ficar y. Tá? Y. Vezes o segundo. Euler, 2x, y ao cubo. Mais o primeiro, 18x à quarta, vezes y ao quadrado. Vezes a derivada do segundo, que é o próprio, né? Euler de 2x, y ao cubo, vezes a derivada do expoente do Euler em relação a y. Então, vai dar 6x e y ao quadrado. Tá aqui, pessoal, feito, né? Perceberam que as derivadas de ordem superior, elas vão ficando enormes, né? Imagine se você tivesse que fazer a derivada de terceira ordem. Ó, vou dar uma enquadrada no exercício. Aqui.
Percebam, né? A função f gerou a f em x e a f em y na derivada primeira. Depois derivando de novo. Exatamente, Luiz. Deu 6 resultados. Isso aqui tem que tomar um cuidado enorme, porque senão você acaba se confundindo, né? E a hora que você deriva errado uma vez, pode gerar um erro em sequência, ok? Isso aqui é uma função então, de uma derivada de ordem superior, né? Uma derivada de segunda ordem. Só que assim, pessoal, eu não vou cobrar desse jeito para vocês na nossa avaliação. Nossa avaliação eu vou cobrar assim. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu puxar aqui do material. Eu vou cobrar nesse formato aqui. Pronto, puxei aqui mais um exemplo, né? Voltar para cá de novo. Deixa eu puxar essa tela aqui, dar um zoom. Pronto, paste. Tá aqui. Eu vou cobrar vocês nesse formato aqui, ó. Considere a função f, né? Então, a função f é x² vezes cosseno de xy, e encontre a f de x em y. Então, assim, pessoal, eu quero apenas uma específica no resultado. Vocês já sabem que isso aqui é uma derivada de segunda ordem. Se eu tivesse que fazer inteira, dariam 6 resultados, né? Meia dúzia de resultados. Mas eu não quero os 6 resultados. Eu só quero esse, a f de x em y. Então, eu preciso desse. Como é que eu encontro esse resultado? Ora, eu tenho que derivar essa função em relação a x, e aí o resultado eu derivo em relação a y. Então, ela é orientada, né? Como é que a gente faz? A gente pega essa função f primeiro e deriva essa função f em relação a x, que é o que pede o exercício. Então, derivando em relação a x, regra do produto, né? 2x vezes cosseno de xy, mas vai dar menos, né? Eu já estou fazendo até rapidinho direto, ó. Seno de xy vezes y. Aqui, ó. Feito, né? Para quem não pegou, ó, isso aqui é a regra do produto. Ó, tem um produto aqui, né? Esse é o primeiro, esse é o segundo. Ó, derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que a derivada do cosseno é menos seno. Então, eu já coloquei o menos aqui na frente. Ok? Então, tá aqui, ó. Eu fiz a derivada da f em x. Só que o que eu quero aqui não é a derivada da f em x. Eu quero a derivada da f de x em y. Ó, na verdade, o que eu estou buscando é esse resultado aqui. Ó. É a f de x em y. Então, eu vou pegar a resposta da f em x e vou procurar o y. Tem 2 termos, né? Tem uma subtração de 2 termos. Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu posso, aqui no primeiro termo, eu só tenho y no parâmetro do cosseno, né? É a derivada do cosseno. Tudo que não for cosseno, eu copio. Então, isso aqui vai dar 2x, derivada do cosseno dá seno. Seno de xy, né? Vezes a derivada em relação a y. Então, sobra um x aqui. E tem um negativo, né? Então, ó, derivada do cosseno dá menos seno. Coloquei o menos lá na frente. O que é que eu fiz aqui? Eu derivei o cosseno, né? Derivada do cosseno dá seno de xy vezes a derivada do parâmetro em y. Derivada de y dá 1, sobra x. Pessoal, o maior erro que acontece quando os alunos fazem avaliação, prova, né? Em derivada, vem daqui, tá? Você vai derivar o cosseno, a derivada dele vai dar seno. Mas você tem que copiar o parâmetro igualzinho e multiplicar pela derivada do parâmetro, né? É aqui que acontece o erro. Ou o aluno ele não coloca o parâmetro, só coloca o x, ou ele simplesmente coloca o parâmetro e não coloca a derivada do parâmetro. Então tem que tomar cuidado aqui dentro, tá?
Então, está aqui, essa é a derivada da primeira parte. Agora, menos a derivada da segunda parte. Aqui na segunda parte, que é feita em y, tem regra do produto, né? Isso aqui é uma regra do produto, pessoal. Ó, tudo isso aqui é a primeira. Esse sujeitinho aqui sozinho, y, é a segunda. Por que que é a regra do produto? Porque tem um produto e tem y dos dois lados. Tem y no parâmetro do seno e tem y depois, né? Função y. Então, regra do produto. Como é que você vai fazer? Ó, você vai simplesmente pegar aqui e vai derivar o primeiro, né? Derivada do primeiro termo aqui é a derivada do seno, que vai dar cosseno, né? Então, você copia, ó, vai ficar opa, deixa eu colocar a caneta preta. X ao quadrado vezes, derivado do seno vai dar cosseno de xy, vezes a derivada do parâmetro em relação a y, que é x. Ok? Mais quem? O primeiro, né? Do jeito que ele está escrito. Opa, esqueci de um detalhe, né? Antes de terminar. Ó, derivada do primeiro, está feita aqui, ó. X quadrado, cosseno de xy, vezes a derivada do parâmetro. Em relação a y, sobrou um x. Vezes o segundo, que é o y, né? Eu esquecendo o segundo, que é o y. Está aqui. Mais o primeiro, exatamente como está escrito. Tá aí. Vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é a derivada do y, vai dar 1. Não precisa colocar nada, né? Pronto, tá aí. Feito aí o exercício. Qual que era o resultado que o exercício pedia? Esta função aqui, só. Então tá aqui, ó. Feito, né? Ó. Pensando na segunda parte aqui, que é o que eu coloquei entre parênteses, né? Esse cara é o primeiro, esse é o segundo, ó. Derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Mas a derivada de y é 1. Não precisa nem colocar 1 lá no final. Pode sim, Marina, pode falar. Pode dizer. Oi, professor, bom dia. Sim, bom dia. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, x ao quadrado vezes y. Sim. Vezes seno de xy. Pode. E você pode derivar, reagrupar de novo. Isso, reagrupar, porque eu acho que fica mais fácil. Também, não tem problema. Eu não quis mudar a escrita para não ficar muito mais coisas escritas na tela, que pode se tornar um pouco confuso. Mas o reagrupamento você pode fazer e ele é válido para facilitar na hora de fazer a derivada. Ok? Tá bom, obrigada. Nada. Então, pessoal, a dúvida da Marina era a seguinte, se você poderia reagrupar, né? Você pode inverter a ordem aqui, jogar esse y aqui para frente, por exemplo, para fazer a derivada, não vai dar o mesmo resultado, só muda a ordem, mas não tem problema, tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado é porque é muito detalhezinho, né? Como já colocou aí o nosso colega, meu filho Luiz Felipe, que é confuso, né? Se você não tomar cuidado, você se perde. Mas esse tipo de exercício, qual é a diferença dele? Você não precisa fazer todas as derivadas. Eu quero uma específica. Não tem problema não, Guilherme. Se você postou a atividade no Canvas, ele vem no seu RA, tá? O sistema ele já agrega para você automaticamente. Não tem problema não. Eu vou falar da atividade daqui a pouquinho também, mas eu adianto para vocês. A atividade, pessoal, era para vocês fazerem e me entregarem. Eu não vou corrigir a atividade. Quem entregou já vai ficar com um ponto direto. Eu não vou corrigir a atividade em si. Essa atividade eu vou considerar como feita para quem entregou. É claro, com todos os exercícios, tá? Se você entregou os exercícios todos, tem um pontinho na média, ok?
Mas eu vou falar de atividade daqui a pouco, ok? X ao cubo vezes y. X ao cubo vezes y. Ah, você fala aqui, né? Juntar, né? Pode, você pode, na verdade, eu não juntei, né? Mas poderia, isso aqui dá para você agrupar, né? Essa solução f de x, y, você poderia colocar simplificado, né? Ó, seno de x, y, né? Menos, aqui dá para juntar os x, vai ficar, ó, x ao cubo vezes y, cosseno de x, y, né? Menos x ao quadrado vezes seno de x, y. Ó, é uma outra maneira de você já escrever mais ajustado, né? Vai. Eu vou, na nossa provinha, eu vou até o limite aqui da matéria, tá? Então, a matéria de hoje cai sim. Vai ter exercícios nesse modelo aqui, beleza? Então, pessoal, esse aqui é um modelo de exercício que vai ser cobrado. Tem um outro exemplo que está lá no material, estou tirando do próprio material que eu postei, tá? Que é o 6. Ah, vou fazer o 6 aqui também. Primeiro x quadrado com o último. Ah, tá. Não, na verdade eu juntei esse x com esse x. Se você tem soma e subtração de termos, você pode, sim, agrupar dentro do termo, né? Aqui, por exemplo, eu juntei esse x com esse x. Agora, aqui também eu posso juntar aqui dentro desse termo, mas quando tem soma e subtração, não, né? Tá? Você fala o x, tá, você fala juntar o... Ah, legal, sim. Pode. No caso aqui, você fala juntar esse com esse, né? Pode sim, porque aqui você tem duas quantidades, né? É até interessante, ó. Milton falou de simplificações. Se você parar aqui em cima, não está errado, está correto porque você fez. Mas o ideal é que você consiga enxergar simplificações, né? Isso aqui, ó, dá para juntar esse com esse, ó, esse com esse cara aqui. Por quê? Porque eles são semelhantes, né? Então, você teria aqui menos 3x quadrado, seno de xy, né? Menos x ao cubo vezes y vezes cosseno de xy. Pronto, ó, tá vendo? A escrita acabou ficando menor, né? Então, todas essas três maneiras de escrever estão corretas. Se eu tivesse que derivar de novo pela terceira vez, seria mais interessante usar esse aqui de baixo, né? Ou até tentar encontrar aqui alguma outra identidade, ok? Beleza? Bom, então tá aqui, né? Esse era o exemplo 5. Eu vou colocar um exemplo 6 para a gente terminar essa parte de derivadas de ordem superior. Ó, mais um exercício. Ó, aqui. O que eu estou pedindo nesse exercício? Uma específica, né? Estou pedindo isso aqui, ó. Esse cara. F de y em x. Então, para chegar no f de y em x, eu tenho que primeiro passar pela f de y. E aí eu vou olhar para essa expressão aqui, procurando y. Regra do produto, né? Ó, produto. Tem y nos dois lados, né? Tem y aqui no primeiro termo e tem y aqui no segundo termo, né? Que é o expoente do Euler. Então, como é que fica a derivada disso? Ó? A derivada do y vai dar 1. Eu vou colocar aqui, vai dar 1. Vezes o segundo, Euler, de x quadrado, mais y ao quadrado. Mais o primeiro, que é o y, vezes a derivada do segundo, que é Euler, de x quadrado, mais y ao quadrado, vezes a derivada do expoente em relação a y, que vai dar 2y. Então, tá aqui, ó, né? Feito, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro
vezes a derivada do segundo, que é a derivada do Euler em relação a y. Essa escrita aqui, ela está correta, só que eu vou ter que derivar de novo. Então, é mais fácil, nesse caso, eu simplificar o resultado, né? Ó, aqui, você pode fazer o quê? Aqui você pode juntar os y, né? A f em y vai ser igual a Euler de x quadrado mais y ao quadrado, né? Mais, junto o y, vai ficar 2y ao quadrado vezes Euler de x quadrado mais y ao quadrado. Está aqui, pessoal. Daria até para colocar em evidência o nosso Euler, né? Ó. Tá aqui. Daria para colocar em evidência o Euler, inclusive, aí. Mas não vou fazer, não precisa, não. Dá para derivar do jeito que está aí, a f em y. Por quê? Porque eu preciso do resultado da f de y em x. Deixa eu tirar esse destaque, porque o resultado que eu quero é esse cara aqui, ó. A f de y em relação a x. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou olhar para x, tem uma soma de dois termos, né? Como é que você pode fazer? A derivada do primeiro vai ser a derivada do Euler, que é copiar o Euler exatamente como ele está escrito, vezes a derivada do seu expoente em x, 2x, mais a derivada do Euler aqui em relação a x de novo, né? Copia tudo que estiver multiplicando, vai ficar 2y ao quadrado vezes Euler de x quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada em relação a x. Então, vai ficar 2x. Então, tá aí, ó. Né? Tá feito aí. Escrevendo de uma forma mais bonitinha, né? Ou pelo menos menos confusa. Ó, 2x vezes Euler de x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 2 vezes 2 vai dar 4, 4x de y ao quadrado vezes Euler de x ao quadrado mais y ao quadrado. Está aqui, pessoal. Esse, portanto, é o resultado que eu... opa. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu voltar aqui. Esse é o resultado que eu pretendia. Feito, pessoal. Né? Com 2x ao quadrado, 2y ao quadrado, você fala aqui, não, você não faz nada porque você está derivando em relação a x, né? Ó, você está olhando para essa função que é a f de y, mas você está procurando apenas o x, né? E o x está no expoente do Euler. O 2y ao quadrado está multiplicando o Euler, então você só copia ele igualzinho, né? Então está aqui, né? O resultado que eu quero está aqui embaixo. Então, na verdade, só preciso dessa solução. Se eu pedisse para fazer ele inteiro, aí ficaria bem complicado, porque ia ficar enorme. Mas nessa situação, não. Nessa situação aí, é só fazer a parte que pede, tá? F de y em x. Na semana que vem, eu vou aplicar aquela prova para vocês, mas eu vou perguntar esse tipo de exercício nesse formato. Então, eu vou dar uma função e vou pedir uma específica. Ok? Então, você vai montar apenas uma específica. É claro que a prova, pessoal, será de múltipla escolha, tá? Mas você vai ter que fazer para saber qual é o resultado. Beleza? Será modelo teste. Não vou pedir para vocês entregarem, não. Será em modelo teste. Ok? Luiz, não, na verdade, assim, aproveitando que estão todos na sala, acho que vai entrar, se entrar, vai entrar um ou outro ainda. A nossa prova da semana que vem será na terça-feira de manhã, e é assim, eu não vou dar prova, não vou dar aula, então não vai ter aula. Vai ter
um horário de aula para você fazer a prova. Só que é EAD, então eu vou fazer assim. Eu vou postar a provinha na 0 hora de terça-feira. Quando der terça-feira, 0 horas, o sistema vai disponibilizar a prova. E ela vai fechar às 23 horas e 59 minutos da noite, da terça-feira. Então, ela vai ficar o dia todinho, né? Quase que 24 horas no ar. Você tem uma tentativa para fazer a prova. Então, você vai entrar no sistema do Canvas e vai clicar lá no teste, né, na prova. E você vai fazer essa prova. Ela vai ficar disponível o dia todo. Só que tem aluno que trabalha, né, durante o dia, ou tem outras obrigações, e nesse caso é por isso que ele estuda de manhã. Então, eu vou fazer, para esses alunos, né, e o correto, é que o horário de aula seja o horário para a aplicação da prova. Então, esse aluno, por exemplo, ele pode fazer a prova no horário de aula. Então, na semana que vem, eu não vou dar aula. Semana que vem, você vai entrar no sistema e vai fazer a prova. Essa é a jogada da semana que vem. Semana que vem eu não vou dar conteúdo, não vou postar vídeo, conferência. O que vai ter no sistema vai ser a prova para você fazer. Para mim, uma semana de prova, tá? Então, terá uma provinha, você pode fazer no horário de aula, se você preferir, ou você pode fazer no horário depois da aula, ou antes da aula, não tem problema, mas oficialmente fica o horário de aula para fazer a prova. Ok? Entenderam, pessoal? Mas assim, ó, só vai estar aberto na terça-feira, da meia-noite, ou seja, da 0 hora de terça, às 23 horas e 59 minutos. Se perder esse horário, esse prazo, então vai ficar sem fazer a nossa prova. Pessoal, entenderam? Se você entendeu, dê um ok. Não tem aula, tá? Não tem videoconferência. É só prova. Ok? Se você entendeu, dê um ok aí. Tem 40 alunos, para que a gente tenha um retorno que todos entenderam como vai ser a nossa provinha da semana que vem. Beleza? Então, ok. Então, beleza. Vai estar postado, né? E vai estar disponível a partir da 0 hora de terça-feira, dia 13. Ok? Beleza. Bom, pessoal, então vamos dar sequência agora no conteúdo. Isso aqui era derivada de ordem superior, ok? Eu acho que a maior dificuldade que vocês vão ter aí seria na questão da derivada em si, né? Da complexidade da derivada. Mas o exercício em si, ele não é difícil, tá? Bom, pessoal, agora eu vou falar do outro conteúdo, né? Que é a regra da cadeia. Né? Então, na sequência, a gente vai falar agora de regra da cadeia. E o que é regra da cadeia? Pensa no seguinte, você tem uma função f, e essa função f, ela depende de duas variáveis. Ela depende de x e depende de y, ok? Então, digamos, você tem uma função lá, f de x, y, e ela depende de x e depende de y. Aí. Mas só que essa variável x, ela depende de uma variável chamada t. E essa outra variável y também depende de um t. Ou seja, vamos colocar assim, deixa eu diminuir, né? A nossa variável x, ela depende, por exemplo, de uma função t, digamos 2t. E a nossa função y depende de uma função t, vamos colocar assim, 3t. Pronto, pessoal, isso aqui é a regra da cadeia, né? Isso aqui, ó, regra da cadeia. Essa regra da cadeia não é a mesma ideia daquela regra do produto, tá? Essa regra da cadeia, ela é assim, é em cadeia. O f, a função f depende de x e de y. E a função x depende da função t. Depende da variável t.
e o Y também. Pensa que isso daqui, pessoal, é o que acontece nos processos, né? Digamos, por exemplo, que você fabrique um produto e você dependa de dois insumos, né? Dois materiais para construir o seu produto. Você depende de um material A e de um material B para construir o seu produto final. Então, é uma relação de dependência, né? A sua produção depende da matéria-prima A e da matéria-prima B. E digamos que essa matéria-prima A e a matéria-prima B, ela dependam de um fornecedor, né? Então, essa matéria-prima A ela depende de um outro material que é fornecido antes, né? Então, isso é em cadeia. O seu produto final depende de um produto A, de um material A e do material B para ser construído. Esse material A e esse material B depende de um processo anterior, de um outro material, digamos que o material C. Então, no final das contas, o que acontece? O produto final, que é aquele produto que você vai entregar, que é o F, lá no final, esse F aqui, ele depende de quem, no final das contas? Ele depende também do T. Por quê? Porque o F depende do X e depende do Y. Só que o X e o Y dependem de T. Então, portanto, o meu F, ele depende de quem? Ele também depende de T. E pensando nisso, a gente consegue criar aí uma relação, né? A relação de dependência. O meu F depende de quem? O meu F, ele depende de T. Por quê? Porque o F depende do X e do Y. Como o X e o Y dependem de T, o meu F depende de T, portanto, né? Ó, o F depende de T. E como é que funciona isso? Para calcular essa derivada em regra da cadeia, eu vou ter que o meu F depende do X, essa parcela, que é o X, depende de um T, mais o meu F depende de um Y, e esse meu Y, ele depende de quem? Ele também depende de um T. Pronto, pessoal, é isso daqui, né? Isso aqui é regra da cadeia, é relação de dependência. O meu F depende de X e Y. O meu X depende de T e o meu Y também depende de T. Portanto, o meu F, que está lá no topo da cadeia, depende do T que está lá na base. Ó. E aí eu consigo criar uma relação. Beleza? Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu apagar isso daqui, né? Vou colocar aqui. Ó. O que é regra da cadeia, então? É uma relação de dependência em cadeia, né? Então, na matemática a gente usa assim. Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho. Eu vou ter que uma função qualquer f ela depende da base, do t. Por quê? Porque o f depende do x, o meu x de contrapartida depende dessa variável t que está na base. Essa é a primeira parcela. A segunda parcela, a minha f depende do y, que, por sua vez, o y depende do t. Está aqui, pessoal. Isso aqui é a regra da cadeia. É a relação de dependência. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Vou tirar do próprio material que eu postei. Esse material, pessoal, está na página... Deixa eu puxar aqui. Derivada de segunda ordem. Está na página 48, tá? Página 48. Deixa eu copiar aqui a página 48. Exemplo, ó. Aqui, ó. Considere a função z. Vou até copiar as funções aqui embaixo, ó. Considere a função z. Então, está dado no exercício uma função z. Função z, que nós, no exemplo aqui é 4x de y ao quadrado mais
seno de x, dado uma segunda função, que é uma função x, e x é igual a 2t ao quadrado, e uma função y, que também depende de t, ó, 8t, aqui. Então, é dado essas três funções, né? Então, estão aí as três funções. Z depende de x e depende de y. Por sua vez, o x depende de t e o y também depende de t. Né? Percebendo que é uma reação em cadeia, né? Ó, dependência em cadeia. O z depende do x e depende do y. O x depende do t e o y depende do t. Então, pensando dessa forma, eu sei que o z, no final das contas, o z, ele vai depender de quem? Ele vai depender do t. Né? Ó, esse z que está lá no topo vai depender desse t aqui. Mas como é que eu chego nele? Ó, eu uso a fórmula. As parcelas dz depende de x. Bom, o x, ele depende de t, mas o meu z depende de y, né? Mas o meu y depende de t. Pronto, pessoal, tá aí a fórmula, né? Então, é a regra da cadeia. Se você não lembrar da lógica da fórmula, que fica mais fácil, né? Lembra que quando você deriva o z em relação a x e você deriva o z em relação a y. Até aí você já sabia fazer. Só que agora você está querendo o z em relação ao t, que está numa relação em cadeia mais baixa, né? Está lá na base. Então você quer o z em relação a t. Então é só acrescentar a parcela do x em relação a t e a parcela do y em relação a t. Ok? E aí é só montar, né? Como é que vai ficar o resultado disso? É só seguir a fórmula, né? Depois de montada a fórmula, dz dt vai ser igual. Primeiro, você vai fazer a derivada do z em relação a x. Opa, o z em relação a x. É a derivada aqui, ó. 4y ao quadrado. Né? Tem x no segundo termo? Tem. Mas, derivado do seno vai dar cosseno. Aqui, pessoal. Esse cara que eu acabei de colocar aqui é a derivada do z em relação a x. Ó. Fiz a derivada do z em relação a x. Está aqui feito. Agora, eu vou fazer vezes a derivada do x em relação a t. Eu vou fazer aqui, ó, vezes a derivada do x, está aqui o x em relação a t. Ora, a derivada do x em relação a t é 4t. Ok? Tá aí, ó, 4t. Pronto, pessoal. Derivada do z em relação a x. Está no parênteses aqui. Tem que ter o parênteses porque tem uma soma, né? Aqui. Vezes a derivada do x em relação a t. Está colocado aqui. Agora, mais, que é esse mais aqui da fórmula. Mais quem? A derivada do z em relação a y. É a derivada do z em relação a y. Opa, tem y aqui, né? Regra do tombo. Então, vai dar 8 x, y. Bom, derivada do seno de x não tem y, então não tem nada aqui, né? Dá zero aqui. Então, a derivada do z em relação a y é 8xy. Vezes, ó, então eu derivei z em relação a y, tá aqui. Vezes quem? A derivada do y em relação a t. Opa, a derivada do y em relação a t é 8, né? 8. Pronto, pessoal, tá feito aqui o resultado, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima. Tá aqui, ó, feita a resposta. Só usar a fórmula, né? Ó, esse sujeito aqui, esse cara aqui, e esse e esse. Esse aqui é o dz dx. Esse sujeito aqui é o dx dt.
Esse é o dz dy. E esse último aqui é o dy dt. Tá aí, pessoal, feitinho, né? O exercício inteiro, ó. Então, tá aqui as três funções. Essa é a regra da cadeia, né? E tá feito, é só acompanhar. dz dx, dx dt, dz dy, vezes dy dt. Pegaram, pessoal? Tranquilo? Mais ou menos? Meia boca? Como é que ficou, pessoal? Pegaram o ritmo aí? Tranquilo? Então, vamos fazer mais um exemplo. Na apostila tem um exemplo de uma aplicação, né? Mas essa aplicação eu não vou colocar por enquanto, não. Vou fazer mais um exemplo na mão, né? Feito aqui. Vou colocar aqui, ó, mais um exemplo. Depois eu faço a aplicação na próxima aula. Ó, vou colocar aqui. Exemplo 2. Ó, dada as funções. Vamos colocar aqui. Z igual a 3x a quarta vezes seno de xy, vírgula, x igual a Euler de 2t e y igual a t cubo mais t elevado ao cubo, determine dz dt. Então, na verdade, o que você quer? Eu quero que você derive esse z em relação a t. Por quê? Porque ele depende de x e y, e o x depende de t, e o y também depende de t, né? Então, como é que vai ficar? Ora, fórmula, né? Então, você vai ter que dz dt é igual a dz dx vezes dx dt mais dz dy vezes dy dt. Então, é só seguir fórmula, né? Então, vamos lá. dz dt é igual. Primeira coisa, você vai fazer o dz dx, ó, dz dx. dz dx é derivar z em relação a x, regra do produto, né? Ó, tem um produto de dois termos aqui, ó. Então, vou colocar entre parênteses, porque vai dar um termo grande, né? Vai ficar assim, ó. Derivada do primeiro, 12x ao cubo, vezes o segundo, seno de xy, tá aqui, né? Mais o primeiro, 3x à quarta, vezes a derivada do segundo, cosseno de xy em relação a x, então vai dar y, né? Porque derivando o parâmetro, dá 1, sobra o y. Beleza, tá aqui, ó. Esse sujeito grandão que eu acabei de fazer aqui é a derivada de z em relação a x, né? Ok? Agora, vezes. Vezes quem? Vezes dx dt, ó. Esse segundo aqui, ó, dx dt. Então, eu vou pegar a função x e vou derivar em relação a t. A derivada em relação a t é a derivada do Euler, né? A derivada do Euler é o Euler, o próprio Euler, de 2t, vezes a derivada do seu expoente, que é 2. Pronto. Pronto, pessoal, já fiz a derivada de x em relação a t. Olha ele aqui, ó. Agora, mais. Agora, a derivada do y em relação a...
Derivada do z em relação a y. A derivada do z em relação a y. É a derivada do seno, né? Não é a regra do produto, que só tem y no lado direito. Então, eu vou copiar o resto. Ó. Vai ficar 3x a quarta vezes, derivada do seno, vai dar cosseno de xy, vezes quem? A derivada do xy em y, vai sobrar x. Tá aí, ó. Esse sujeito que eu acabei de fazer aqui, ele é a derivada do z em relação a y, ok? Tá aí, feito bonitinho, né? Agora, vezes a derivada do y em relação a t, tá? A derivada disso daqui. Isso aqui é a regra do Napê, né? Como é que fica, então? Vezes. E eu vou colocar entre parênteses ali. Não precisa por enquanto, não. Regra do tombo. Dá o tombo no 3, copia o parênteses igualzinho. T ao cubo mais T. Ok? Aí. Tira 1 lá em cima, fica quadrado. Vezes a derivada do parênteses. A derivada do parênteses, deixa eu diminuir porque senão vai caber. A derivada do parênteses é a derivada do t ao cubo mais t. Daria 3t ao quadrado mais 1. Aí, pessoal. Feito, né? Feito bonitinho. Para quem não pegou, ó, esse cara todinho aqui é o meu dz dx. Né? Esse sujeito que está aqui é o meu dx dt. Esse cara aqui, ó, esse sujeito aqui, até aqui, é o meu dz dy. E esse outro carinha aqui, todinho, é o meu dy dt. Aí, pessoal, feito o exercício inteiro. Dá uma derivada grande, né? Mas é simplesmente uma derivada, né? Ó, derivada do z em relação a x, derivada do x em relação a t, mais derivada do z em relação a y, vezes a derivada do y em relação a t. Pegaram, pessoal? Dúvida? Ok. Tirando a parte das derivadas, que às vezes é grande, não é difícil derivada, mas tem muita regrinha, né? Tá ok para todo mundo aí? Beleza? Então, legal. Né? Tranquilo. Ótimo, né? Vocês precisam pegar esse modelo, porque o próximo agora, você tem que entender, tem que ter entendido o anterior, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, e vou mostrar a diferença dele agora. Deixa eu copiar ele inteiro. Eu vou, inclusive, deduzir por exemplo, né? Por exemplo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar este. Ao invés de falar da expressão, eu vou primeiro... eu vou colocar o exemplo e mostrar a diferença. Tá aí, pessoal. Ó, isso aqui é um exercício, né? Onde você tem 3 funções. Eu vou até colocar aqui, ó. Vou escrever de novo. Então, você tem o z, que é a função principal, né? Z é igual a 2x ao cubo vezes y ao quadrado. Depois, você tem uma função x, que depende de 2 variáveis, né? Euler de u vezes seno de v. Tá? E uma terceira função, que é a função y, onde você tem que y é igual a 2v vezes cosseno de u.
Tá aqui. O que acontece aqui? Você tem o z que depende de duas variáveis, x e y. Então, é uma função de duas. Só que o x, ele depende de duas variáveis também. Ele depende do u, mas também depende do v. Então, diferente do exercício anterior, onde o x dependia apenas de uma variável, não. Agora o x depende de duas. Depende do u e depende também do v. E a mesma coisa com o y. O y também depende de u e depende de v. Portanto, se eu for usar a regra da cadeia, eu tenho duas questões a resolver. Né? Porque se eu vou pensar em regra da cadeia, quem é que está no topo? Quem está no topo é o z. Quem é que está lá na base? Olha, o u. Então, eu tenho que derivar z em relação a u. Só que eu também tenho o z lá em cima no topo e tem uma outra variável na base, que é o v. Então, eu tenho aqui, na verdade, uma regra da cadeia, sendo que eu tenho duas variáveis na base. Se o x dependesse apenas de uma variável, o y dessa mesma variável, bastaria usar aquela outra forma, seria simplesmente dz dt. Mas agora não. O que está no topo, que é o z, ele depende do u, que está na base, e do v também. Ó. Então, vocês já perceberam que a ideia da regra da cadeia é ir lá do topo para a base. Bom, então são duas respostas que eu estou procurando. Estou procurando a derivada do z em relação a u, e estou procurando a derivada do z em relação a v. Bom, eu vou fazer uma por vez, né? Você vai fazer uma por vez. Vamos fazer primeiro a derivada do z em relação a u. Aqui. Como é que eu posso deduzir essa forma? Olha, o z depende de duas variáveis, x e y. Então, vai ter duas parcelas. Então, você vai derivar primeiro o z em relação ao x, e você vai multiplicar esse x derivando ele em relação a u, que é o que eu quero. Mais a segunda parcela. Na segunda parcela, eu vou ter a derivada do z em relação a y, vezes a derivada desse y em relação a u. Pronto, pessoal, deduzi aí a primeira parte, a primeira forma. Ok? Então, agora é só resolver, né? Ó, eu acabei de encontrar esse cara aqui, ó. A fórmula para encontrar ele está aqui. dz du é dz dx vezes dx du, mais dz dy vezes dy du. Ok? Bom, agora é só começar a seguir a receita, né? Uma receita de bolo mesmo. Então, você vai ter com dz du, montagem, né? Primeira coisa, dz dx. dz dx é o z em relação ao x. Então, aqui vai dar 6x² vezes y ao quadrado. Beleza? Pronto, pessoal. Achei o dz dx. Está aqui. Vezes dx du. Então, eu vou pegar a função x e vou olhar para o u. Ora, é a regra do Euler, né? O resto que estiver multiplicando o Euler, eu copio. Então, isso aqui, a derivada de Euler de u é o próprio Euler de u, né? Então, eu vou até copiar na ordem invertida aqui, ó. Seno de v vezes Euler de u. Pronto, pessoal, está feito aqui, ó. Derivada de x em relação a u. A derivada aqui. Mais. Agora eu vou fazer derivada de z em relação a y. Z em relação a y. Regra do tombo. Aqui vai dar 4x² vezes y. Pronto, pessoal. Derivei z em relação a y.
Derivei z em relação a y. Deu 4x ao cubo vezes y. Ok? Derivei z em relação a y. Vezes. Vou derivar a função y em relação a u. A função y em relação a u. É a derivada do cosseno, né? A derivada do cosseno, eu sei quanto dá. Vai dar menos seno. Então, eu vou até apagar aqui, porque eu vou mudar a regra de sinal. Isso aqui mais com menos, dá menos. Então, vai ficar assim, ó. 2v vezes seno de u. Pronto, pessoal, está feito aí o resultado, né? Essa é a derivada de z em relação a u. Z em relação a u. Então, deriva z em relação a x vezes x em relação a u. Mais z em relação a y vezes y em relação a u. É o primeiro. Não? Só que agora eu tenho que fazer o segundo, que é esse sujeito aqui, ó. Z em relação a v. Né? Então, eu vou ter que derivar agora o z em relação a v. Como é que eu deduzo isso? Como é que é o z em relação a v? Ó, o z em relação a v é assim, ó. Opa. É a derivada do z em relação à variável v. De novo, pessoal, você vai derivar z em relação a x. Depois vai multiplicar a derivada desse x em relação a v, mais a derivada do z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a v. Pronto. Tá aqui. Essa é a segunda parte da fórmula resumida aí, né? Da regra da cadeia. Aí, né? Pronto. Você tem z em relação a u, z em relação a v. Como é que você vai derivar isso? Ora, você vai olhar termo a termo, derivada de z em relação a x. Você já até fez, né? Ó, derivada de z em relação a v. Isso aqui é igual. Derivada de z em relação a x já está até feito no anterior, né? 6x² vezes y ao quadrado. Ó. Z em relação a x. Tá? Vezes quem? Vezes a derivada de x em relação a v. Então, vou olhar o x, está aqui o x, né? Em relação a v. É a derivada do seno, né? Então, vai dar Euler de u. Vezes a derivada do seno é cosseno. Cosseno de v. Mais derivada de z em relação a y. Z em relação a y. Você já tinha feito. É a mesma da anterior. 4x ao cubo vezes y, né? Vezes a derivada de y em relação a v. Y em relação a v. A derivada do 2v, né? A derivada do 2v é 2. Copia o resto. 2 cosseno de u. Pronto, está feito os dois resultados, pessoal. Pegaram a ideia? Entenderam como é que faz? Ficou estranho? Se não entendeu, pessoal, coloca aí que não entendeu. Mas, tranquilo aí para todo mundo? Esse assunto, ele está lá na página 49 do material que a gente postou, tá? Também tem lá na página 49. Mas o importante é que vocês consigam pegar aí o macete, né, de como fazer. Tranquilo? Beleza, ó, eu vou fazer... Esse exercício, ele tem lá no exercício 7, tá? O exercício 7 lá da apostila, ele fala disso daí, tem o A e tem o B. Eu vou fazer o A, tá? Ó, como segundo exemplo, já que só fiz um exemplo, ele tem lá na apostila, no material, né? Ó, é o 7 lá. Encontre dz du e dz dv, ó. Né?
tá lá as funções, ó, o item A, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, você tem lá o item A com as funções. Ó, resolvendo A. Isso aqui é o DZ/DU. Então, para você calcular o DZ/DU, você vai ter que fazer o DZ/DX vezes o DX/DU mais o DZ/DY vezes o DY/DU, né? E aí, na hora de começar o exercício, você vai calcular as derivadas, né? A função aqui, 4x mais 2y, né? Então, como é que você deriva isso? Ó? Derivada de z em relação a u vai ser igual a dz/dx, a derivada da 4, né? dx/du vai dar o próprio v vezes Euler de u, né? Mais dz/dy vai dar 2 vezes dy/du. Ora, o y/du vai dar seno de v. Feito, pessoal. Derivada de z em relação a x é 4, né? Só 4x, a derivada é 4. dz/du, dx/du, em relação a u, Euler de u é o próprio. Copia o que está multiplicando. Então dá v vezes Euler de u. Mais dz/dy, olha, z em relação a y. É 2, né? Vezes a derivada de y em relação a u. A derivada de u é 1, sobra seno de v. Tá aí, ó. Bonitinho, né? A mesma coisa para fazer a outra parte. dz/dv. Você vai ter dz/dx vezes dx/dv mais dz/dy vezes dy/dv. Né? Na hora de resolver, você vai ter que o dz/dv é igual. dz/dx está simples, né? É 4, só repete. Agora sim, você vai olhar para x em relação a v. X em relação a v, a derivada de v é 1, sobra Euler de u. Mais dz/dy, tá tranquilo, né? Z em relação a y é 2. Vezes y em relação a v, né? É a derivada do seno. A derivada do seno dá cosseno. Então, vai dar u vezes cosseno de v. Isso aí. Feito aí os dois resultados, ok? Bom, pessoal, tá aí as duas, um exemplo, aqui é o 7. Tem o B para fazer, tente fazer o B, né? Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Pronto, parei lá de apresentar. Pessoal, a matéria que cai para a nossa provinha é até agora, esse último exercício, esse último exemplo aí, tá? Então, semana que vem, nós vamos fazer prova, repetindo as informações da prova. A prova vai estar disponível no dia 13, terça-feira, a partir das 0h da noite, madrugada, né? Até as 23h59 da terça-feira. Você tem que entrar no Canvas, clicar lá na prova e fazer a prova. Vai ser estilo teste, serão 8 questões. Você faz a provinha e deixa lá postado para mim. Você tem uma tentativa para fazer, então você abriu, você tem que fazer a prova, tá? Faça a provinha, ela vai ficar então durante essas 24 horas aberta, né? Não haverá aula, porque, como eu falei, o horário para fazer a prova é no horário de aula. Mas como a gente está no EAD, eu vou deixar ela aberta por 24 horas.
Mas, em todo caso, se você tem dificuldade com o horário, você trabalha, tem um outro problema, você pode fazer no horário de aula. Não vai ter aula, então, na terça-feira de manhã. Eu não vou fazer webconferência. A aula será a realização da prova, tá? Façam, não percam a data da prova da semana que vem, do dia 13, porque é a data para a nossa avaliação. Eu tenho que postar a nota de vocês, acho que até o dia 19 eu tenho que lançar a nota, tá? A atividade que foi passada, eu considerei, para quem entregou 1 ponto, então você já começa com 1, a provinha vai valer 4. E será na semana que vem. Ok? Beleza? Não tem não, tá, Matheus? Depois que você abriu, você pode fazer a prova o tempo que você gastar para fazer. Mas, assim, é uma tentativa só. Então, depois que você salvar lá, não tem como voltar, tá? Então, o ideal é que você faça no horário tranquilo, no horário da aula mesmo, né? E aí faça a provinha para deixar postado lá. Ela vai ser a composição da nota do primeiro bimestre. Matéria que cai, a matéria até agora. Tá? É a matéria que eu vou cobrar lá nos exercícios. Tranquilo, pessoal? Então é isso. A aula de hoje já terminou, tá? O conteúdo eu não vou esticar mais, porque eu vou cobrar. Vou deixar para continuar depois da semana de prova. Então, tá dada a aula. Para quem já está ok, está dispensado, pode sair da sala, a aula terminou, tá? Terminei a aula. Para quem tem algum tipo de dúvida, eu estou por aqui ainda, ok? Beleza? Vou parar, inclusive, a gravação, mas uma boa semana para quem está saindo, um bom descanso ou bom trabalho, tá? Acho que tinha alguém que queria falar comigo.